Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Bom, acho que podemos imaginar aí o primeiro balbuciar do homem na aurora da humanidade, né? E esse balbuciar foi um dos divisores entre nós e os outros animais. Bom, o primeiro trabalho que Deus deu a Adão antes da queda foi dar nome aos animais, né? E os demais seres viventes. Isso está no Gênesis, né? Capítulo 2, versículos 19 e 20. E alguns rabinos, eles acreditam que Deus estava testando Adão, né? Preparando ele. Por isso deu esse trabalho, né? E era um trabalho, era assim, uma espécie de teste para o Adão. A conclusão de Adão, né, segundo esses rabinos, foi entender através desse trabalho, foi ele entender de que ele não era um animal, não era como os outros, né? Pois havia sido feito à imagem e semelhança do Criador. Por isso ele dominaria sobre todos os animais, né? E por isso também ele precisava de uma companheira, de uma auxiliadora. Bom, qual foi a primeira palavra dita pela boca do homem antes da queda, né? Qual seria essa palavra? Certamente seria uma palavra de adoração a Deus, né? Nascidos do verbo para gerar através do verbo. Ainda que o homem tenha sido formado, né, pelo barro, né, em suas narinas foi soprado, né, o fôlego da vida. E no entanto, assim, se a gente pegar nos dias atuais, né, a nossa linguagem oral e logo, né, a linguagem escrita, ela se tornou tão empobrecida que já não sabemos se nós grunhimos, se nós balimos ou se rosnamos, né, ao tentarmos nos comunicar com os da nossa própria espécie. Então há um retrocesso que começou há muito tempo atrás. Em um período de extrema vulgaridade, né, em que nós vivemos, né, nem a decadência escapa do clichê. De qualquer forma, os conceitos, as terminologias, as ideias, né, a própria palavra, né, estão vazias em sua essência, né? Seja pelo esvaziamento, né, ou diluição dos seus significados, ou ainda pela própria incapacidade das pessoas interpretarem os símbolos que as cercam. Então, assim, não há decadência em um mundo decadente, né? Não dá para ver diferença. Agora, se em algum momento tínhamos uma linguagem perfeita, uma linguagem angélica, né, por assim dizer, ela foi perdida ou desligada no momento em que o ser humano decaiu em sua insanidade, né, através do pecado, não do chamado pecado original, né, mas da consequência do erro de Adão, né? Então, o pecado de Adão e Eva, né, é um pecado assim cometido por eles e coube a nós receber toda a consequência deste erro, desta queda. Então, alguns acreditam que o resquício dessa linguagem original pode ser encontrado na linguagem de mistérios, por exemplo, a geometria sagrada, né, onde se usa a linguagem da matemática, né, e da geometria. O poeta Arthur Rimbaud, ele já bradava em um dos seus poemas, né, ele dizia assim, abre aspas, o tempo de uma linguagem universal virá, e essa linguagem será de alma para alma. Fecha aspas, né? Então o poeta Rimbaud, ele tinha essa ideia, né, no poema, de uma linguagem ou de um momento em que o homem passaria a se comunicar de alma para alma. E então é interessante que a palavra hebraico, né, para o pronome eu é ani, né, que também é a palavra para pobre, né? Então o eu é pobre. Então é a ideia do esvaziamento do eu, né? Quanto mais esvaziamos o nosso ego, mais entendemos e praticamos o amor de Deus. Então no Sermão da Montanha, né, Cristo nos ensina, bem-aventurados
os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os exegetas rabínicos afirmam que antes da criação do universo, Deus já havia criado o alfabeto hebraico, né? Sem vogais, né? É um alfabeto que não tem vogais, para que através dele todas as coisas fossem criadas, né? Então o verbo aqui é literal. Deus precisou criar o alfabeto hebraico para que, a partir daí, dar início à criação pela palavra, né? E o verbo se fez carne, João capítulo 1, 14. Então aqui é Cristo representando a comunicação entre Deus e o homem, né? Sendo intercessor do homem diante do Pai pela própria palavra. Seja como for, será necessária uma linguagem não corrompida para o reinado no milênio, né? Uma linguagem que seja digna de um corpo glorificado. Então, imaginamos aí, dentro dessa parte teológica, essa questão do milênio, né? Não dá para termos essa linguagem que nós temos hoje. Precisaria de uma linguagem pura, vamos dizer assim. Então é mais ou menos essa a ideia. E nós temos a metáfora por trás da história da Torre de Babel, né? Que quando Deus intervém na construção da torre, né, que os homens intentavam, né, em sua arrogância, para alcançar a morada de Deus, né, a morada aí do Criador, e desafiá-lo, né, na tentativa de centralizar o poder entre os homens desligados de Deus. Então conta-se que foi nesse tempo que os homens se voltaram para a idolatria, a astrologia, entende-se aqui a adoração dos astros, né, e para a feitiçaria. Isso teria acontecido por volta de 120 anos depois do dilúvio, né? E no capítulo 11 de Gênesis, versículo 7, está escrito, então abre aspas, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, fecha aspas. Então isso foi aplicado como uma espécie de castigo, ou como se Deus colocasse um limite, né? Impôs um limite na ganância dos homens, né? Que seria essa multiplicidade de línguas, né? Isso seria uma espécie de limite. E o resultado, então a partir daí ninguém mais conseguiu se entender por causa da barreira que foi imposta pelas próprias palavras, né? Porém a barreira vai muito além da multiplicidade, né, de línguas, né? Ela está no cerne de nossa incapacidade de ouvir o outro, né? É quando o ego se sobressai ainda mais pungente e sua única lei torna-se a selvageria, né? Aquela coisa do olho por olho, olho por olho e dente por dente, né? Que era uma lei, né, no Antigo Testamento. Aí temos a impossibilidade, né? A impossibilidade ela está então primeiramente enraizada no diálogo entre o homem e Deus, diálogo esse que se tornaria cada vez mais difícil, né, com o tempo. E com a destruição da torre temos a impossibilidade do homem se entender com o próprio homem, né? Então, se não bastasse a dificuldade da comunicação do homem com o seu Criador, agora temos a dificuldade, essa quase que impossibilidade de entendimento e incompreensão entre o próprio homem, né? Das ruínas da torre, seus escombros, né, se tornaram as novas línguas, né? A queda da Torre de Babel é a queda da própria linguagem humana, do seu comunicar-se, né? Então a linguagem nascida do ego é o veneno oculto no homem. Então vamos falar um pouco sobre Nimrod. Quem foi Nimrod e como é que tudo isso, todo esse contexto, né, vai estar muito presente a partir de agora. Nimrod foi filho de Cush, que foi filho de Cão, que foi o filho amaldiçoado de Noé.
Portanto, Nimrod, ele foi bisneto de Noé. Nimrod foi o primeiro homem notavelmente poderoso da Terra, né? Então, o homem mais poderoso daquela época, o primeiro grande homem, né, nesse sentido, foi o Nimrod. Ele, poderoso porque ele reinou e construiu não apenas Babel, mas Erech, Akkad, Calné, que fica na terra de Sinear. Na Síria edificou Nínive e Reobote-Ir, né? E também Calá. E também a cidade de Rezém. Então, ele foi poderoso caçador diante do Senhor, segundo Gênesis, no capítulo 10, versículo 9, descreve ele como um poderoso caçador. Então, com Nimrod nasceu a escravidão. Ele caçava pessoas para trabalhar como escravos. Mais ainda, em hebraico, seu nome significa caçador de palavras, ou seja, Nimrod era um manipulador que aprisionava a mente das pessoas com seu discurso contra o onipotente. Disse que a frase diante do Senhor significa que ele queria provocar a Deus face a face. Então podemos ver claramente que o espírito maligno que agia em Nimrod ainda permanece agindo no mundo, né? Agiu através de Nero, de Marx, de Hitler, de Stalin e tantos outros líderes e personagens históricos. E assim será até a chegada do anticristo, né? No final dos tempos. E, acima de tudo, né, ele é um espírito de apostasia e ódio ao povo que, segundo a palavra, né, o povo que Deus vai escolher no final dos tempos. Né? O Alexander Hislop, ele era um cristão, né, escocês, e ele é autor do livro As Duas Babilônias. O Alexander, ele argumenta, através de inúmeras pesquisas, que os cultos pagãos de adoração ao Sol tiveram origem com Nimrod e sua esposa Semiramis. Então aqui temos um casal incestuoso, né? Semiramis era esposa de Cush e mãe de Nimrod, e depois se tornou esposa do próprio filho, né? Então a mãe veio a se tornar esposa de Nimrod, a Semiramis. Quando Nimrod foi assassinado, Semiramis, com medo de perder o poder adquirido pelo filho e marido, espalha a notícia que Nimrod não morreu, mas que se tornou o deus Sol. Assim, os sacerdotes de Nimrod criaram um calendário que permanece até hoje, né? Um calendário solar, com solstícios e equinócios. Esse calendário foi posteriormente adotado por Júlio César, sendo atualizado pelo Papa Gregório, permanecendo até hoje como calendário oficial de todas as nações da Terra. Então nós obedecemos a um calendário pagão baseado na religião de adoração a Nimrod. No livro As Duas Babilônias, do Alexander Hislop, ele ainda diz que Semiramis tem um filho chamado Tammuz, né, filho dela com o Nimrod, e que ela acredita ser a própria reencarnação do Nimrod. Então Nimrod foi assassinado, e deixando ela grávida, Semiramis ficou grávida, e quando a criança nasceu, ela passou a dizer que era a reencarnação do próprio Nimrod. A criança nasce perto do solstício de inverno, no dia 25 de dezembro, e Nimrod passa a ser o deus pai e Tammuz o deus filho, uma espécie de messias pagão, uma espécie de anticristo, né? Em consequência, Semiramis passa a ser conhecida e chamada de a Senhora do Céu, a deusa Lua, né? A Ishtar. Então, segundo Jeremias, né? Capítulo 7, versículo 18,
tem essa passagem que diz: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, provocando-me a ira. E no outro capítulo, 44, versículo 18, está escrito: mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E assim segue com outras menções, ainda no mesmo capítulo, né, em Jeremias. E Ezequiel, no capítulo 8, versículos 14 e 15, está escrito: então ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte, e vi ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Então, sendo o filho de Semiramis, Tamuz, o Deus Filhos, e ela se torna então a deusa mãe, né, a mãe de Deus. Diz a lenda que Nimrod foi morto por seu tio-avô, o Sem, que foi um outro filho de Noé, né? Então o Sem, ele matou e esquartejou o Nimrod para acabar com toda a sua perversidade. E é na Babilônia que nasce, então, toda espécie de ocultismo, idolatria, né? A Babilônia é a mãe de todas as prostitutas, né? Ou falsas religiões. Então, segundo o Apocalipse, do versículo 17, capítulo 5, né? E também no capítulo 18, versículo 2, então faz essa comparação da Babilônia como a mãe das prostitutas. Né? O autor, o Alexander Hislop, ele deixa claro que Roma, e mais precisamente o Vaticano, é a moderna Babilônia, o caldeirão de costumes pagãos herdados por Nimrod e Semiramis, né? Da idolatria declarada às festas oficializadas pela Igreja, como o Natal, além dos ritos e costumes corrompidos sob a égide de Constantino e outros papas. Então, essa é a ideia, segundo o autor, o Alexander Hislop, que era protestante, tá? Então, também tem essa observação aí. Bom, Nimrod, ele nos deixou todo esse legado de maldição, incluindo um calendário pagão que medimos o nosso tempo e a nossa vida. Tá? Bom, então, zigurates eram templos antigos e sua função era religiosa, né? E era uma função assim, de muita importância. Os antigos mesopotâmios acreditavam que essas construções eram a moradia dos deuses, né? E eram feitos com tijolos queimados em altas temperaturas e argamassa era usada como betume para selar os tijolos. Né? Então, para alguns estudiosos, a Torre de Babel era um zigurate, porém a motivação da construção de uma torre tão alta que pudesse tocar o céu vai desde proteger as pessoas caso ocorresse um novo dilúvio, até uma forma de unificar os povos em uma espécie de cidade vertical, contrariando assim a vontade de Deus que lhes havia ordenado a multiplicar-se e espalhar-se em toda a terra. Bom, com a intervenção divina, né, a torre ficou inacabada, as línguas se multiplicaram e o povo se espalhou pela terra. E por isso a torre passou a ser chamada de Babel, que em hebraico significa confusão. E ainda nos dias atuais, né, o espírito de Nimrod se faz presente entre nós. A Torre de Babel simboliza o orgulho humano, a vaidade, a idolatria e a busca pelo poder sem limites, né, e também a falta de temor a Deus. Há uma pintura famosa do holandês Pieter Bruegel, né? Esse pintor, ele nasceu por volta de 1525, 1530, não está bem definido, né, a data de nascimento, faleceu em 1569. Né? E o Bruegel, ele retratou a Torre de Babel, né? É uma obra até muito conhecida dele,
Essa obra foi pintada em 1563. Então é interessante notar que essa imagem da torre é muito parecida com o prédio do Parlamento da União Europeia, né? Também conhecida como Torre Inacabada. Talvez porque o projeto de um governo global, né, com a Europa no centro desse poder, ainda está sendo construído, né? Então, seria a construção do Parlamento Europeu uma alusão à Torre de Babel? Podemos acreditar que tal construção é a continuação do trabalho de Nimrod. Então, na obra de Pascal Bernardin, por exemplo, o Maquiavel Pedagogo, ele deixa muito claro que a intenção da elite globalista é em uniformizar a educação, propondo uma nova ética através de uma revolução cultural e psicológica. Então, segundo o autor, né, o Pascal Bernardin, a agenda da educação global se dá com uma educação multidimensional, que em resumo se divide em um ensino multicultural, que é a reunião de várias culturas, e depois o ensino intercultural, que é a segunda fase, que significa juntar todas essas culturas, né, fazer uma fusão de todas elas em uma única cultura global, né? Então, centralizando o ensino, né, colocando, uniformizando, né, dentro de um contexto global. Tá? O prédio do Parlamento Europeu, que está situado em Estrasburgo, na França, né, é uma construção moderna, mostrando, né, o seu design, aquele aspecto inacabado, né, como podem ver nas imagens. E é estranho pensar que uma instituição democrática, o que se diz democrática, ainda mais com o intento de unir os povos, possa usar um antigo símbolo de tirania e poder desmedido, né? Então fica bem estranho aí uma instituição que se diz democrata usar um símbolo como a Torre de Babel. Então, qual é a mensagem que está por trás disso, né? Fica evidente que a construção do prédio do Parlamento Europeu foi diretamente inspirada na Torre de Babel, através da pintura do Bruegel, quando nos deparamos com o cartaz que promove o Parlamento, a União Europeia, né, que foi proibido sobre protestos, inclusive. Então, com o slogan de efeito, né, Europe, many tongues and voice, né, Europa, muitas línguas, uma só voz, né? Então, nesse cartaz, além das 11 estrelas, né, que são pentagramas de ponta cabeça, né, são aquelas estrelas de cabeça para baixo, revelando aí um simbolismo esotérico e satânico, né, uma vez que o pentagrama de ponta cabeça é um símbolo satânico, né? E as pessoas, né, que são retratadas nesse cartaz, elas têm a forma do corpo dessas pessoas, uma forma quadrada, quadriculada, como se fossem robôs, né? Então, a mensagem pode nos dizer que o intento de Nimrod estava certo, unir os povos e centralizar o poder em um único governo, além de endossar uma tirania sendo introduzida gradualmente, eliminar a crença em um Deus único, judaico-cristão, além da busca do homem em se tornar um Deus. Então a humanidade, ao longo da sua história, ela parece ansiar por um governo único, né? Aproveitando-se disso, a elite dos governos mundiais vem promovendo essa filosofia, né? essa ideia da união dos povos, né? Do ecumenismo religioso e da centralização de um governo que represente a todos, né? Ainda que alguns países da Europa tenham se beneficiado com a união econômica, né? No caso da União Europeia, temos Portugal como exemplo disso, né? Por outro lado, também houve a recente saída do Reino Unido da União Europeia, né? Com o Brexit, que foi um apelido, né? Devido à junção de Brexit e Exit.
Então hoje a Europa ela vem sofrendo consequências, né, e enormes desafios na esfera política e econômica, sem contar o lado cultural e social, né, com vários países quebrados financeiramente, imigrações em massa, seja de europeus fugindo, né, dos seus países de origem para buscar emprego nos países mais fortalecidos economicamente, quanto imigrantes que fogem da fome ou dos conflitos armados nos países do Oriente Médio, né? Além dos atentados terroristas e da islamização sistemática da Europa, ameaçando assim a cultura ocidental. Então um exemplo é a proibição de crucifixos na escola da Itália, né? Isso foi um dos casos aí por conta de toda essa ideia globalista, né? E então essa perseguição ao cristianismo na Europa, ela vem sistematicamente, né, já há muito tempo, e hoje em dia ela está muito intensa, né? Nós vemos aí igrejas sendo queimadas, igrejas, né, com atentados até, de pessoas queimando essas igrejas, né, em vários países, na França, né, muitas igrejas queimadas, e toda uma perseguição aos cristãos. Então, não seriam essas consequências o juízo de Deus sobre a Europa? Né? É de se pensar. Seja como for, o espírito de apostasia herdado de Nimrod ainda age no mundo moderno, como foi no passado. Então é isso, pessoal. Eu trouxe esse assunto para a gente refletir um pouco, né, sobre o que está por trás de toda essa questão globalista, né, essa ideia de globalismo, né, fomentada aí por essa pequena elite, né, globalista que tenta unificar o mundo, né, buscando aí um único governo, uma única moeda e tudo mais. Então por trás disso existe essa influência, né, desse espírito que é muito antigo, né, esse espírito de Nimrod, com relação aí a toda a história da Torre de Babel e tudo mais. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu comentário, seu like, ou se você não gostou também, deixa o seu comentário, seu dislike, e nós vamos em frente aí até o próximo vídeo. Muito obrigado e faça o seu caminho.